A inteligência artificial na saúde. A promessa é de revolucionar tudo, né? Mas a grande questão é, será que ela está ajudando de verdade ou só criando uma nova geração de pessoas super ansiosas com a própria saúde? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, olhando para o que os dados e os casos reais nos dizem para a gente poder separar a ciência da ficção. Para a gente entrar no clima, pensa só na cena. Aquela dor estranha no peito no meio da noite. De repente, o smartwatch, que deveria ser um guardião da saúde, vibra e pisca em vermelho. Infarto iminente. É pânico na certa, né? Correria para o hospital, uma montanha de exames e, no final, o médico vem com a notícia de que era refluxo. E olha, isso está longe de ser um caso isolado. A Organização Mundial da Saúde estima que milhares de pessoas passam por sustos parecidos todos os meses. Então a gente chega na pergunta que não quer calar. Essas tecnologias são uma ferramenta incrível para o nosso bem-estar ou acabaram virando um gerador de pânico que deixa todo mundo refém de uma notificação? É essa balança que a gente vai tentar equilibrar agora, vendo o que realmente funciona e o que é, na verdade, só alarme falso. E essa situação toda tem nome, viu? É a tal da hipocondria digital. É aquela ansiedade que bate quando a gente usa aplicativos e wearables para tentar se autodiagnosticar. Os psicólogos, inclusive, já estão alertando que isso está lotando os prontos-socorros com alarmes falsos e gerando um estresse que, convenhamos, ninguém precisa. Ok, para navegar nesse universo que é super complexo, a gente precisa de um guia, uma bússola. E a nossa bússola aqui vai ser a classificação de risco usada pela FDA, que é a agência reguladora lá dos Estados Unidos, e pela EMA, da Europa. Elas vão ajudar a gente a separar o que é confiável do que pode ser bem perigoso nesse mundo da IA na medicina. E essa classificação é bem direta ao ponto, olha só. Ela divide as tecnologias em grupos bem claros. O grupo A é o padrão ouro. Tem evidência científica top, super confiável. O grupo B é aquele promissor, mas que exige bastante cautela. E o grupo D, bom, o veredito já diz tudo, é para fugir. Vamos focar nesses três para deixar tudo bem claro. Vamos começar pelo melhor, né? As aplicações do Grupo A. São aquelas tecnologias que já estão, de fato, transformando a medicina para melhor, tudo com base em ciência sólida e resultados que já foram mais do que comprovados. O primeiro pilar é a triagem de imagens, que a gente pode chamar de raio-x turbo. Pensa numa inteligência artificial que consegue analisar milhares de tomografias, de mamografias, em questão de minutos, identificando padrões que o olho humano talvez levasse horas para achar ou, quem sabe, nem encontrasse. E os resultados disso são impressionantes. Aqui no Brasil, no SUS, essa tecnologia já ajudou a reduzir os falsos negativos em exames de câncer de pulmão em 34%. Esse número vem de um estudo importante, do New England Journal of Medicine. Na prática, isso significa diagnósticos muito mais rápidos e precisos. Então, o ponto principal aqui é o seguinte: a dose ideal para essa tecnologia é dentro de um hospital e sempre com a supervisão de um médico. O alerta máximo fica para os aplicativos caseiros que prometem analisar imagens. Eles não só são menos precisos, como alguns estudos mostram que a taxa de erro deles pode ser até 15% maior. É um risco gigantesco. Agora, o segundo pilar do Grupo A é a previsão de epidemias. Nesse caso, a IA funciona como uma espécie de oráculo de dados. Ela cruza informações de milhões de wearables, dados do clima, históricos de surtos, tudo isso para prever onde e quando uma doença tem mais chance de explodir. E o mais incrível é que funciona. A DeepMind do Google, por exemplo, conseguiu prever 87% dos picos de dengue no Brasil, segundo a Fiocruz. Isso não é só um dado curioso, não. Isso permitiu que o governo fizesse campanhas de vacinação antecipadas nas áreas de maior risco, o que, no fim, salvou milhares de vidas. O benefício é óbvio, salvar vidas com prevenção. Mas existe um alerta muito importante. Muitos desses algoritmos são treinados com dados globais e acabam não refletindo a realidade de certas comunidades, como favelas. A solução para isso? Exigir que esses algoritmos sejam ajustados com dados locais, para garantir que eles funcionem para todo mundo. Muito bem, agora a gente entra no grupo B. Aqui a coisa muda um pouco de figura. São ferramentas promissoras, sim, mas que exigem uma boa dose de pé atrás. E o mais importante, a orientação de um profissional. É a zona cinzenta da saúde digital. O terceiro pilar são os assistentes virtuais, uma espécie de Dr. Google melhorado. Sabe aqueles apps onde se digita os sintomas para ter uma ideia do que pode ser? Eles até podem ser úteis para uma primeira filtragem, para ajudar a decidir se é só um analgésico e cama ou se é caso de correr para o hospital. Mas é aqui que mora o perigo e a necessidade de cautela. Olha só,
Enquanto a IA é genial com imagens, acertando 92% das vezes, a precisão dela despenca quando lida com sintomas vagos. A taxa de erro chega a 28%. E é essa diferença que alimenta a hipocondria digital, porque o algoritmo, na dúvida, muitas vezes vai sugerir o pior cenário possível. O quarto pilar é o que a gente pode chamar de coach fitness hipnótico. Os wearables, como smartwatches e pulseiras fitness, e sim, eles podem salvar vidas. O Apple Watch, por exemplo, tem 96% de precisão para detectar a arritmia cardíaca. É uma função, inclusive, já aprovada por agências reguladoras. Só que existe um lado sombrio nisso. Um estudo publicado na famosa revista JAMA mostrou que 38% dos jovens ali entre 18 e 25 anos relatam estresse crônico por causa da pressão de ter que atingir as metas perfeitas de sono e atividade física. A busca pela saúde acaba virando uma obsessão. O nosso quinto e último pilar do grupo B é uma coisa que parece saída de filme de ficção científica: a personalização de tratamentos. Basicamente, a IA age como um chefe de receitas genéticas, analisando o DNA de uma pessoa para criar um tratamento totalmente sob medida. O processo é fascinante. A IA analisa o genoma, o histórico do paciente, e com isso cria a receita de um remédio ou de uma terapia. Em testes feitos no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, essa abordagem já consegue otimizar a quimioterapia em até 25%, diminuindo os efeitos colaterais. O alerta, porém, vai para os apps baratinhos que prometem isso, porque eles podem vazar dados genéticos que são extremamente sensíveis. E agora, chegamos à zona de perigo. O grupo D. Aqui não tem meio termo, não tem cautela. A recomendação é uma só: distância. Esses são os verdadeiros vilões digitais, que se aproveitam da nossa busca por uma vida mais saudável. Dá uma olhada nesse número, 600 mil. Essa é a quantidade de visitas a pronto-socorros por ano, só nos Estados Unidos, causadas por autodiagnósticos errados, feitos com base em aplicativos que não têm regulamentação nenhuma. É um problema de saúde pública, sério e alarmante. E isso não é uma opinião qualquer. A própria Organização Mundial da Saúde foi bem direta num alerta global que fez em 2026. Inteligência artificial médica sem supervisão humana é roleta russa com a sua saúde. Acho que não poderia existir um aviso mais claro e mais forte do que esse. Então, para a gente fechar e resumir o veredito, no grupo A, o padrão ouro, temos a triagem de imagens e a previsão de epidemias. Pode confiar. No grupo B, use com muita cautela os assistentes virtuais, os wearables e as ferramentas de personalização. E no grupo D, simplesmente fuja de chatbots de diagnóstico grátis e desses apps de biohacking. No final das contas, a mensagem principal é esta: a inteligência artificial pode ser uma ferramenta incrível, a verdadeira cereja do bolo no cuidado com a saúde. Mas ela nunca deve ser o bolo todo. A base vai ser sempre um profissional de saúde, hábitos saudáveis e uma boa dose de bom senso. A tecnologia tem que servir a gente e não o contrário.